Entre 1940 e 1945, num conflito durante a Segunda Guerra Mundial, três gigantes lutaram entre si, mas para o mundo, eles eram aliados contra Hitler. Winston Churchill, Franklin Roosevelt e o general Charles de Gaulle. Durante 5 anos, uma onda de descrença e rivalidade tomou conta desses três aliados de guerra. Este documentário tornou-se possível graças à Fundação Arthur Winning Davis, Fundação Jacob Burns, Fundação de Lamberg e pela contribuição de sua rede de publicidade, elaborados para pesquisadores. Obrigado. Enquanto a guerra chegava ao fim, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o general Charles de Gaulle, que se tornou líder da França, se apresentavam em Paris para 500 mil de pessoas, em homenagem aos mortos. Mais de 4 anos se passaram desde que Paris foi tomada pelo nazismo. Durante esse tempo, de Gaulle era como Joana d'Arc, obcecado por salvar a honra de seu país. Foi um período em que ele e Churchill se encontraram diversas vezes meio à diplomacia, mas sempre desconfiando um do outro e com repugnância por parte de Churchill. Mas havia um terceiro aliado que observava tudo de longe. O presidente americano Franklin Roosevelt, o homem mais poderoso do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, de Gaulle provocou e enfureceu Roosevelt, levando-o ao extremo. Era um duelo pessoal entre esses dois líderes. De Gaulle conseguiu se colocar entre Roosevelt e Churchill, criando uma divisão entre a Inglaterra e a América. Um drama momentâneo com um legado de amargura em relação ao pós-guerra foi travado com o presidente, o primeiro-ministro e o general francês, os três aliados da guerra. Numa distribuição Wonder, grandes líderes. Em junho de 1940, iniciaram-se os eternos 10 dias de anseio. A França estava sendo derrotada e por 4 semanas havia sido devastada por ataques de tropas nazistas. Era apenas uma questão de dias para a evacuação de 500 mil de soldados ingleses e franceses de Dunkirk. Os alemães atravessaram os limites franceses até chegarem em Paris. Em 9 de junho, Charles de Gaulle, um jovem general francês, foi a Londres. Ele havia ingressado no governo 4 dias antes como subsecretário de defesa. A tarefa de Gaulle era convencer o primeiro-ministro britânico Winston Churchill a arriscar todas as suas forças no comando de aviões de combate na batalha para salvar a França. Mas Churchill se recusou, pois sabia que a França estava derrotada. Porém, o seu secretário particular, John Colville, anotou em seu diário que os franceses o impressionaram. Havia um jovem general chamado de Gaulle, a quem Winston admirava. No dia seguinte, 10 de junho, o ditador italiano Benito Mussolini declarou guerra à França e à Inglaterra. Parecia mais um golpe devastador. Mas, apesar disso, surgiu uma nova esperança para ingleses e franceses. Milhares de quilômetros dali, em Washington, havia uma revolta contra a atitude de Mussolini. Por semanas, o presidente Roosevelt pediu garantias a Mussolini de que a Itália não entraria na guerra. Entretanto, seu pedido foi rejeitado, e naquela noite, ele mostrou sua ira ao ditador italiano. On this 10th day of June 1940, the hand that held the dagger has struck it into the back of its neighbor. Por semanas, Churchill suplicou a Roosevelt um empréstimo imediato de navios torpedeiros, usados na Primeira Guerra Mundial. Mas Roosevelt não deu a menor importância. Somente após os atos de guerra de Mussolini que o presidente americano estaria decidido a ajudar os aliados. We will extend to the opponents of force the material resources of this nation.
Churchill viu uma luz no fim do túnel e no dia seguinte ele ligou para Roosevelt. Dia 11 de junho. Todos nós o ouvimos na noite passada e nos fortalecemos com a grande repercussão de seu discurso. Precisamos fazer o possível para mantermos a França na guerra. Na tarde de 11 de junho, Churchill voou sobre o leito do rio Sena para encontrar os líderes franceses que se retiraram de Paris e estavam temporariamente em um alojamento próximo de Tours, no centro da França. Dentre eles, ninguém parecia mais desencorajado do que Marshal Philippe Pétain, de 84 anos, herói francês da Primeira Guerra Mundial. Mas o primeiro-ministro francês Paul Reynaud resistia. No dia seguinte, de volta a Londres, Churchill apelou mais uma vez a Roosevelt, mencionando de Gaulle pela primeira vez. Reynaud é a favor de continuar lutando e tem consigo o general de Gaulle, que acredita que há muita coisa a ser feita. Se tem algo que possa dizer pública ou particularmente aos franceses, esta é a hora. Em 13 de junho, Roosevelt respondeu com uma mensagem particular de apoio a Reynaud. Este governo está fazendo o possível para disponibilizar aos aliados governamentais a ajuda de que precisam com urgência. A esplêndida resistência dos exércitos francês e inglês impressionou o povo americano. No mesmo dia, Churchill regressou para a França. Dentre seus líderes desencorajados e divididos, reconheceu em um deles suas características. Mais tarde, Churchill escreveu: Eu vi de Gaulle permanecer firme e imparcial. O cumprimentei dizendo em francês: eu sou um homem do destino. Mas não estava em jogo o destino de um homem, mas sim o destino de toda a França. Churchill sabia que a mensagem particular de Roosevelt para Reynaud não seria o suficiente. E para que os franceses continuassem na defesa, o presidente teria que ir a público e comprometer a paz e a neutralidade da nação com a possibilidade de perder a guerra. Senhor presidente, tenho que lhe informar que seria absolutamente vital a publicação desta notícia no jornal de amanhã, dia 14 de junho, na condição de participar decisivamente na mudança do curso da história mundial. No dia seguinte, Roosevelt contestou, dizendo: Meu discurso não tinha a intenção de comprometer este governo na participação militar de apoio aos aliados governamentais. Lamento não poder concordar com seu pedido de que minha mensagem seja publicada. Após a promessa de Roosevelt em 10 de junho, a sua atitude 4 dias depois foi um desapontamento para Churchill e para Reynaud no momento de maior crise. Em 16 de junho, com um número excedente de ministérios derrotados, Reynaud renunciou. Pétain foi nomeado como o novo líder francês e imediatamente começou a espionar Hitler. Em 17 de junho, Hitler comemorou a submissão da França. Enquanto a França era tomada pelos nazistas, de Gaulle fugiu de seu país em um avião inglês. Ele se despediu de sua mãe, que estava morrendo, e tentou planejar para que sua esposa e filhos se juntassem a ele depois. Em 18 de junho, Churchill permitiu a transmissão de um apelo de Gaulle para Londres pelo rádio para a nação francesa. Os sentimentos de Gaulle foram gravados depois em um cinejornal pelos aliados. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. E enquanto de Gaulle e Churchill clamavam para continuarem lutando, Roosevelt recuou de qualquer comprometimento. Roosevelt recusou nossa solicitação de 40 navios de guerra, mas precisávamos de sua ajuda. A experiência de junho de 1940, que Churchill e de Gaulle dividiram quando tentavam impedir a rendição francesa, foi algo que deixou Roosevelt excluído para sempre. Enquanto Churchill tinha de Gaulle como seu maior aliado, Roosevelt, a 3.000 quilômetros dali, assistia ao colapso da nação francesa. Nesse período, estes três homens não se conheciam muito bem.
Churchill e Roosevelt só se encontraram uma vez, em 1918, quando o cordial Roosevelt era secretário americano e visitou a França e a Inglaterra pela Marinha. Churchill, muito mais conhecido do que Roosevelt, que o ouviu fazendo um discurso num jantar em Londres. Roosevelt depois contou a um colega que Churchill era um soberano imparcial. Quando Churchill retornou ao governo britânico em 1939 como primeiro almirante soberano, Roosevelt estava no 7º ano de governo. Ambos iniciaram um acordo transatlântico. Roosevelt acreditou que Churchill pudesse se tornar o primeiro-ministro britânico. Mas, pessoalmente, não houve nenhum contato. Não existia confiança entre os dois. Eles tinham temperamentos muito diferentes. Churchill era carismático e emotivo, se irritava facilmente, mas logo se desculpava. Roosevelt era genial e se mantinha à distância. Era um político frio e calculista. A Europa passava por um momento muito delicado, mas ele estava disposto a opinar, insistindo que a Europa assumisse o comando. Porém, as ações e até mesmo a publicação de uma carta tornaram-se outro problema. Durante a guerra, o neto do presidente, Curtis Roosevelt, passaria muitas noites ouvindo o avô. Se ele tivesse publicado sua carta particular de apoio nos jornais, o povo americano não seria compreensivo. E o Congresso, sabendo disso, o teria assassinado. E ele faria um grande sacrifício que seria inútil. E se existe alguma coisa sobre Roosevelt, ele não sacrificaria aquilo que não tinha. Você não mostra as cartas no meio do jogo, isso é óbvio. Eles não podiam fazer nada a não ser perder. Após a derrota francesa, as pessoas andavam dizendo que Roosevelt era tão britânico quanto os franceses e teria que fazer as pazes com Hitler. O presidente aguardou calmamente. Churchill, olhando tudo ao seu redor e totalmente sozinho, via em de Gaulle um grande aliado. Embora mal o conhecesse, seguiu seus instintos e em 27 de junho lhe disse: Você está sozinho, certo? E precisa de um aliado. Dessa forma, de Gaulle tornou-se o líder da França Livre. Mas no governo britânico, o subsecretário permanente do Ministério do Exterior, Alexander Cadogan, comentou com um colega que o general francês era muito misterioso. Não posso dizer muito sobre de Gaulle, a não ser que ele tem feições femininas e que pensa como um adolescente. Não podemos negar que de Gaulle era um homem corajoso. Na Primeira Guerra Mundial, foi ferido 5 vezes. Sempre ocupou lugar de destaque no comando do exército francês. Em maio de 1940, liderou o único contra-ataque da França bem-sucedido durante a invasão nazista. Mas o que ninguém entendeu era o que atormentava de Gaulle. Ele era obcecado por sua nação. Ele chegou a escrever que a França não poderia ser França sem magnificência. Sua derrota foi uma grande decepção que obscureceu o resto de sua vida. A vergonha francesa também o envergonhava. Apenas restaurando a honra de seu país, de Gaulle estaria satisfeito. A França que ele deixara para trás era um país ocupado. Com o acordo de trégua com Hitler, 2/3 do norte, incluindo Paris, foi ocupado pelos nazistas. Em 1/3 do sul, Pétain estabeleceu um regime fascista, efetivamente um governo enfraquecido, cuja capital era o balneário da cidade de Vichy. De Gaulle via os líderes de Vichy como traidores que entregaram sua nação para Hitler. Eles viam a de Gaulle como um rebelde que havia abandonado seu país. Na sua ausência, o estado de Vichy o condenou à morte. No início, muitos franceses planejavam abandonar o país e se juntarem a de Gaulle. A maioria eram jovens, como Claude Bouchinet-Serrol.
Eu recusei a ideia de pararmos de lutar por nossa nação. Nós tínhamos um grande império, uma marinha, bons aviões, tínhamos ouro e todas as razões para continuarmos lutando. 14 de julho de 1940. Os franceses estavam em alerta quanto aos invasores nazistas. Durante a celebração de 14 de julho, permaneciam unidos. Após o verão de 1940, com o apoio de Churchill, de Gaulle reuniu cerca de 4.000 homens inexperientes para a marinha e o exército franceses. Para sua bandeira, de Gaulle adotou a Cruz de Lorraine, o estandarte lendário sob a qual, há 5 séculos, Joana d'Arc lutou pela liberdade da França contra os ingleses. Mas de Gaulle ficaria em desvantagem enquanto Vichy estivesse sob o domínio de seus oponentes, de onde se tinha maior controle de toda a França. Ele sabia que para retomar o poder, dominar Vichy seria fundamental. Em agosto de 1940, ele obteve sua primeira conquista. Os colonizadores franceses e militares na dispersa população de Chad, na África Central, reagruparam-se na França Livre. Então, uma pequena expedição apoderou-se de Camarões e do Congo. Mas o ponto estratégico era o porto da cidade de Dakar, em território francês na África. De Gaulle e Churchill queriam tomar este território de Vichy. Roosevelt sabia como Dakar era importante, pois os nazistas poderiam usá-la como base para submarinos e atacar os Estados Unidos. Em 8 de agosto, Churchill pediu aos chefes do Estado-Maior britânico que preparassem uma expedição para Dakar, com o codinome Operação Ameaça. Durante a operação, Roosevelt fez seu primeiro ato de comprometimento com Churchill, enviando-lhe velhos navios torpedeiros, mas na condição de troca por direitos à Marinha Britânica em bases americanas. Ele viu a nação de Churchill sobreviver ao violento ataque da Luftwaffe durante a Batalha Britânica. Era vital para Churchill mostrar ao presidente americano que a Inglaterra poderia partir para a ofensiva. Para de Gaulle, uma vitória em Dakar seria precipitado, mas com a ajuda de Roosevelt não haveria riscos. A um dia do fim da guerra, Churchill enviou relatórios para Roosevelt sobre a operação. 22 de setembro de 1940, às 16 horas. Apenas para informação pessoal do presidente. Os soldados da França e Inglaterra estão a caminho de Dakar com o objetivo de dominar a região, com o menor derramamento de sangue possível, estabelecendo o poder do general de Gaulle. Em 23 de setembro, começou a Operação Ameaça. Mas os planos de Churchill e de Gaulle foram interrompidos. A Operação Ameaça se tornou um fracasso. Churchill e de Gaulle esperavam que assim que suas esquadras chegassem, as forças de Vichy se sentiriam oprimidas e se renderiam facilmente. No entanto, eles resistiram bravamente. 2 navios britânicos tiveram seus cascos danificados. Após 2 dias, com seus voos em perigo e com a perspectiva de uma guerra civil entre franceses, Churchill foi forçado a cancelar a Operação Ameaça, dando a humilhante notícia a Roosevelt. Em 25 de setembro, eu tive que abandonar os ataques em Dakar. A operação foi um fracasso. Este poderá ser o fim de Gaulle. De qualquer forma, foi considerado um retrocesso. De Gaulle estava desolado pelo fracasso em Dakar. 3 dias depois da retirada, ele escreveu para sua família em Londres que estava mantendo as blitz noturnas da Luftwaffe. 28 de setembro. Minha querida esposa, neste momento, todos os escombros estão caindo sobre mim. Durante todo o bombardeio, pensei em você e em nossos filhos. Este é o maior drama da história. E seu pobre marido foi atirado ao conflito.
Para de Gaulle, isso foi um terrível e dramático acidente. Ele pensou em desistir de suas expectativas, de ser líder da França livre. Ele parecia ter desistido de seu sonho. Depois de Dakar, um de seus amigos mais próximos acreditava que de Gaulle nunca mais seria o mesmo, mas a batalha estava apenas começando. Algo que nunca mudava em de Gaulle era que ele não gostava de ficar preso ao passado. Ele só se interessava com muito entusiasmo pelo futuro. Eu percebi essa mesma atitude durante todo o confronto. Churchill sempre demonstrou lealdade ao general francês e era o mais importante dos aliados. Ele nunca atribuía as suas responsabilidades a nenhum dos aliados. Depois de uma brutal desaprovação de parlamentares, Churchill falou sobre de Gaulle. Nossa opinião sobre ele foi intensificada por tudo que temos visto sobre sua conduta em extrema circunstância e peculiar dificuldade. O governo de Sua Majestade não teve qualquer intenção de abandonar a causa do general de Gaulle, até isso se fundir, como deveria ser, na grande causa da França. Apesar da lealdade de Churchill, Dakar causou muitos danos a de Gaulle, particularmente na América. Alguns jornais jogaram toda a responsabilidade em seus ombros. Para Roosevelt, de Gaulle se reduziu a nada. Em novembro de 1940, Roosevelt ganhou a terceira eleição para presidente americano. Durante a campanha eleitoral, ele prometeu às mães americanas que seus filhos não seriam enviados para nenhuma guerra externa. A melhor forma de conseguir isso era suprir as outras nações com os seus recursos necessários para que lutassem contra os nazistas. A primeira tarefa era ajudar a Inglaterra, mas Roosevelt viu outra possibilidade: a forma de governo de Pétain na França Vichy. O estado de Vichy era fascista e antissemita. Pétain havia se encontrado com Hitler e declarou que aceitaria o acordo de colaboração com os nazistas. Além disso, Roosevelt acreditava que talvez fosse interessante saber se Pétain poderia ser influenciado a reingressar na batalha. Vichy controlou um grande número de forças armadas, particularmente a Marinha, que era a quarta maior do mundo. Era uma grande potência, uma força muito poderosa. Roosevelt sempre teve vantagem na política. Ele pensou que, talvez, sob tais circunstâncias, poderíamos derrotar Vichy e mostrar a Pétain que o melhor não era lutar contra os aliados. Enquanto Roosevelt persuadia Pétain, de Gaulle estava se recuperando. Depois do fracasso de Dakar, ele viajou para a África Central e foi saudado pelos colonizadores franceses em todo lugar, aumentando sua convicção de líder. Depois que Pétain declarou que Vichy estava colaborando com os nazistas, de Gaulle emitiu uma declaração pública, alegando que somente ele representava a dignidade da nação francesa. A pessoa que ocupa o poder em Vichy é inconstitucional e submissa ao invasor. Portanto, é necessário que uma nova autoridade assuma a responsabilidade de controlar os esforços franceses na guerra. Incidentes impõem esta sagrada obrigação a mim. Não devo falhar nisso. O alvo de Gaulle estava sob sua mira. Em novembro de 1940, ele retornou a Londres e, em outras palavras, disse ao ministro britânico do exterior: Eu sou a França. Nos meses seguintes, Churchill e Roosevelt seguiram caminhos diferentes na França. Roosevelt enviou um grande amigo como embaixador de Vichy, o almirante William Leahy, para aliar-se a Pétain. Ele também enviou um diplomata, Robert Murphy, para os territórios da França Vichy, de Marrocos e Argélia, no norte africano. A comissão de Murphy era forjar uma ligação com os líderes de Vichy.
Churchill, entretanto, estava esperançoso com de Gaulle e a França livre. Em meados de 1941, os aliados embarcaram em uma nova missão contra Vichy. Seus alvos eram a Síria e o Líbano, parte do Império da França Vichy. No começo de junho, depois que Vichy começou a permitir que aviões alemães usassem a Síria como base, Churchill ordenou uma união, a invasão da Inglaterra e da França livre. Como sempre, Churchill mantinha Roosevelt informado. Em 7 de junho. Amanhã nós invadiremos a Síria para prevenir o domínio alemão. O exército da França livre de Gaulle é notório. Por isso, precisamos agir. A invasão da Síria teria uma consequência inesperada. O primeiro-major era comandado por Churchill e de Gaulle. A causa era uma suspeita intrínseca de Gaulle, que quando os britânicos tivessem uma chance, agarrariam qualquer parte do território francês. Esse era o seu maior medo. Depois de 5 semanas de luta, a França Vichy se rendeu e o maior temor de Gaulle se confirmou. O comandante britânico general Jumbo Wilson negociou um acordo de trégua com líderes Vichy locais e a França livre foi totalmente excluída. Furioso, de Gaulle foi ao Cairo para confrontar o ministro britânico do Oriente Médio, Oliver Littleton, que era um grande amigo de Churchill. O encontro foi gravado pelo general Edward Spears, contato entre o comandante britânico e de Gaulle. Aquele era um momento decisivo. De Gaulle estava no pior humor que eu já vi. Estava assustador, como se não tivesse dormido por uma semana. Ele era totalmente intransigente e frequentemente grosseiro. Ele enviou um ultimato a Littleton declarando que às 12 horas do dia 24, as tropas da França livre na Síria não estavam mais sob o controle britânico. Também declarou que nada mais interessava, mas poderíamos vencer a guerra apenas sendo atenciosos com a posição da França. Furioso com os britânicos, de Gaulle foi para os Estados Unidos em busca de ajuda. Ele levou seu desabafo ao general do consulado americano em Beirute, lhe dizendo: Achei inútil comentar isso com os britânicos. De agora em diante, insistirei nos direitos da França livre, mesmo que isso leve a uma ruptura na relação com os britânicos. O cônsul supremo reportou o comentário de Gaulle diretamente para Washington. Serviu para confirmar as suspeitas americanas de Gaulle. Pior ainda para de Gaulle. No momento em que ele estava agindo com tanta impulsividade, Churchill estava solidificando suas relações com o presidente americano. Um encontro no mar foi arranjado, na costa de Newfoundland. O presidente inválido apoiou-se em seu filho Elliot e, segurando num corrimão, aguardou o primeiro-ministro. Este seria o primeiro encontro dos dois líderes desde aquele combate em 1918. Pelo bem de seu país, Churchill tinha que ganhar a amizade de Roosevelt, mas eles formaram um vínculo que ia além de necessidades políticas. Eles se encontraram como dois líderes de Estado, mas a harmonia estava sempre em suas conversas. Eles viveram experiências parecidas e, em suas histórias, eram homens de muita sorte. De Gaulle, a quem Churchill havia chamado de um homem de sorte, cometeu um grande erro. Durante uma entrevista a uma jornalista americana do Daily News de Chicago, ele parecia traçar um paralelo entre a Inglaterra e a Alemanha nazista, sugerindo que a recusa da França Vichy de lutar fosse condizente com os dois lados. Com empolgação e delicadeza, ele comentou: Com certeza, o que a Inglaterra está gerando é uma conspiração com Hitler, na qual Vichy serve como intermediário. De Gaulle não poderia surgir com um insulto ainda tão prejudicial. E logo ele percebeu que, ido longe demais, mandou um aviso para um amigo nos Estados Unidos. Por favor, interrompam essa publicação. Se for tarde demais, por favor, digam que esse texto não representa, eu repito, não representa o que eu disse. Mas era tarde demais. Lendo a entrevista, Churchill escreveu ao ministro do Exterior dizendo:
Se a entrevista de de Gaulle para a imprensa americana for autêntica, ele está fora de si. Esta seria uma boa desculpa e simplificaria nossa outra trajetória. De Gaulle estava muito encrencado e foi intimado a voltar para Londres. Churchill exigia explicações por sua conduta. O dia do encontro se aproximava. Antes das 15 horas de 12 de setembro de 1940, o general de Gaulle deixou o quartel na França Livre e foi a Londres, para a residência oficial do primeiro-ministro. John Colville, ainda secretário particular de Churchill, recebeu as instruções. Churchill me informou que quando de Gaulle chegasse, ele iria cumprimentá-lo formalmente, mas não apertaria sua mão. Pontualmente, às 15 horas, o general chegou. De Gaulle parecia tranquilo e impassível. Ele se dirigiu à sua cadeira, sentou-se, encarou o primeiro-ministro e não disse nada. A reunião começou com hostilidade, porém formal. A primeira hora passou muito rápido. Comecei a temer a violência. Tentei espreitar alguma coisa, mas não consegui ouvir nada. Talvez eles estivessem se estrangulado. Entrei para ver se estava tudo bem e percebi que não havia nada de extraordinário. De Gaulle e o primeiro-ministro fumavam charutos. Claro que por razões táticas. E os velhos amigos de junho de 1940 se reencontraram. Mas os vestígios de fumaça eram os sinais de uma paz temporária. De Gaulle se convenceu de que a honra da França não permitia acordos e escreveu aos seus colegas da França Livre. Nosso esplendor e nossa força consistem unicamente na intransigência que mostramos ao defender os direitos dos franceses. A atitude de Gaulle resultou em conflitos com seus aliados. Como a América entrou na guerra, seu duelo com Roosevelt estava para começar com a captura de Churchill na linha de fogo. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos se recuperavam do choque de Pearl Harbor, Churchill foi às pressas para Washington negociar com Roosevelt. Ele sempre quis que o presidente se tornasse um aliado na guerra, e aquele era o momento. Depois do Natal de 1941, Churchill falou com o Congresso americano e, pela primeira vez, o primeiro-ministro britânico foi ouvido. Still I avow my hope and faith, sure and inviolate, that in the days to come, the British and American people will, for their own safety and for the good of all, walk together in majesty, in justice and in peace. Em meio a toda essa harmonia, havia quem discordasse. O governo francês. Um incidente extraordinário aconteceu em solo norte-americano. Isso fez com que as diferenças subjacentes de Churchill e Roosevelt frente à França se tornassem mais intensas. Na madrugada da véspera de Natal de 1941, uma pequena força-tarefa dirigiu-se a duas ilhas minúsculas, Miquelon e Saint-Pierre, na costa de Newfoundland, uma vasta região do Império Francês. Desde junho de 1940, os 4.000 habitantes estavam sob as regras ditatoriais de um governo nomeado pelo Marechal Pétain, do regime da França Vichy. Naquela manhã, o povoado local foi surpreendido. Encontrei um amigo, era por volta das 7h15 da manhã. Ele me disse que havia 3 navios prontos para entrar. Ele disse assim, devem ser navios de guerra. Mas de quem eram os navios de guerra? Assim que entramos, vimos a bandeira. E ela era a Cruz de Lorraine. Uma multidão se juntou no porto de Saint-Pierre. Assim que a banda de música do barco começou a tocar a Marcha de Lorraine, os ilhados abraçaram os soldados de Gaulle. Estávamos tão felizes por termos sobrevivido que não esperávamos aquilo. Foi o melhor presente de Natal que eu recebi.
Mas em Washington havia furor. A invasão da França Livre ameaçava causar aos Estados Unidos uma derrota ainda maior com os líderes de Vichy que Roosevelt havia se aliado. Também foi um desafio para os americanos em seu próprio território. O ministro de Estado de Roosevelt, Cordell Hull, emitiu uma declaração denunciando o golpe. A ação dos assim chamados 3 navios da França Livre em Saint-Pierre e Miquelon foi arbitrária e certamente sem conhecimento ou permissão do governo americano. Hull estava furioso porque de Gaulle havia enganado a América. O líder francês deu o primeiro passo em direção a um grande confronto. Ele não temia uma represália por parte de Roosevelt, que estava sendo impulsionado por Hull. De Gaulle disse que cancelaria o plano. Mas ele fez uma mudança secreta e ordenou que a invasão continuasse. Ele estava contente com o golpe e enviou uma mensagem ao seu comandante da força-tarefa, almirante Émile Muselier. Secretamente, a tempestade que recentemente estava se formando no Departamento de Estado de Washington sobre a reunião de Saint-Pierre não podia nos preocupar. Vichy está furiosa. Nós fortalecemos a operação. Embora Hull estivesse irritado, Roosevelt mantinha-se calmo. Saint-Pierre era insignificante e de Gaulle não representava perigo. Roosevelt o rejeitou. Ele não estava aborrecido com isso. Foi Cordell Hull, o ministro de Estado, que se irritou com tudo. Roosevelt era passivo diante de tudo o que estava acontecendo. Churchill tentou acalmar Hull, dizendo que iria solicitar uma repreensão aos ataques franceses. Estou preparado para pegar de Gaulle pelo pescoço e dizer-lhe que foi longe demais e trazê-lo de volta à consciência. Ele já havia se comportado de forma inoportuna por mais de uma vez. Mas no fundo, Churchill admirava a audácia de Gaulle. E Roosevelt permanecia inatingível. Mas Hull não iria voltar atrás. Alguns dias depois, Hull renunciou e Roosevelt estava agora no meio de uma briga. Politicamente, ele não podia perder uma representante tão respeitável e superior como Hull. Hull sugeriu um acordo. A França Livre recuaria de Saint-Pierre e a ilha ficaria neutra sob o controle dos aliados. Churchill, percebendo o problema que de Gaulle estava causando para ele e Roosevelt, orientou seu ministro do exterior em Londres, Anthony Eden, a trazer de Gaulle de volta com a proposta de Hull. O presidente descreveu a declaração de Miquelon como um problema urgente. Acho que isso é um acordo razoável. Isso significa que você deveria contar a de Gaulle que esta é a nossa organização política e ele deve se curvar a ela. Não posso acreditar que ele recusaria. Se ele recusar, eles estão prontos a usar força. Nossas tropas irão reduzi-lo a nada. Esperamos que colabore. Em menos de 2 semanas, Roosevelt reagiu às ofensivas para tomar a ilha à força. De Gaulle estava aproximando Churchill do presidente americano, mas Churchill estava determinado a evitá-lo. É intolerável que o desenrolar dos fatos seja obstruído. Eu não vou interferir para salvar de Gaulle ou a França livre das consequências. Não é de minha responsabilidade. Em Londres, Eden intimou de Gaulle que rejeitou a proposta de Hull. O governo britânico apoiou a posição de Gaulle, considerando um equívoco colocar as tropas populares para fora de Saint-Pierre. Sempre muito cuidadoso com sua dependência de Roosevelt, Churchill foi forçado a comunicar seu fracasso. Senhor presidente, tenho enfrentado uma resistência unânime dentro do gabinete. Por essa razão, quando regressar, pedirei a de Gaulle que desista ou modifique suas restrições repreensivas. Em seu retorno a Londres, Churchill convenceu de Gaulle que um comunicado oficial preservando o prestígio americano deveria ser publicado, mas isso nunca aconteceu. Hull se acalmou e as tropas francesas permaneceram em Saint-Pierre.
Comparado com outros fatos na guerra do início de 1942, Saint-Pierre não era o maior problema. Os nazistas estavam se dirigindo à Rússia. Seus submarinos eram um massacre aos comboios aliados. A América estava atordoada com Pearl Harbor. Mas para de Gaulle, atingir os mais poderosos era um jogo perigoso. Isso se tornou um grande problema para Roosevelt, gerando uma falta de confiança do governo americano em de Gaulle, porque ele prometeu não agir unilateralmente, e depois foi isso o que ele fez. Saint-Pierre também relembrou a desconfiança de Churchill em de Gaulle. Em março de 1942, de Gaulle disse a Churchill que ele gostaria de visitar os territórios da França Livre na África Central. Churchill pediu aos seus oficiais que não abastecessem nenhum avião. Ele não deve partir. De Gaulle estava numa armadilha. Estávamos nas mãos dos britânicos. Não poderíamos embarcar em um avião sem eles. Não tínhamos aviões. Portanto, estávamos dependendo deles. Enquanto de Gaulle permanecia como prisioneiro em Londres, em junho de 1942, Churchill foi novamente em Washington para se encontrar com Roosevelt e planejar o passo seguinte. Este foi um período muito difícil para os britânicos, pois no norte da África seu exército era derrotado, sob o domínio de Rommel Africa Corps. Mas Roosevelt e Churchill estavam formando agora uma aliança que iria além das proporções da guerra. A companheira mais próxima do presidente, Margaret Suckley, percebendo a sua inquietação, ressaltou: Nós precisamos manter um vínculo de amizade com Churchill e os franceses. Roosevelt costuma agir naturalmente, sempre com racionalidade e bom humor. Não se deixa levar por críticas que contrariem as suas ideias. Sempre com uma conduta exemplar, faz do seu discurso uma mensagem que responde a todas as perguntas da nação americana. Ele sabe tomar a atitude certa, no momento certo. Churchill influenciava Roosevelt a beber. Ficavam até às 3 da madrugada, conversando e fumando charutos cubanos. Isso incomodava minha avó. Ela insistia para que ele dormisse cedo, logo após o jantar. No final de julho de 1942, Roosevelt e Churchill concordaram que o próximo passo da guerra contra Hitler era uma invasão anglo-americana contra o Marrocos e a Argélia, que ainda era parte do Império da França Vichy. A operação foi chamada de Tocha. Seria a primeira vez que as tropas terrestres americanas lutariam no continente africano. Para Roosevelt, essa retaliação seria vital para o seu governo, e por 2 anos ele manteve os líderes Vichy no norte da África. Mas ele acreditava que quando os aliados tomassem as terras, os vichitas deixariam de colaborar com os nazistas, para colaborar com os americanos e britânicos. Mas para ter sucesso, a América deveria seguir em frente. Em 2 de setembro de 1942, Roosevelt ligou para Churchill dizendo: Desta forma, toda a responsabilidade será dos americanos pelas relações com os militares franceses e autoridades civis da África. Churchill fazia o papel de sócio minoritário, e tudo o que tinha a fazer era concordar. Considerando a batalha como um todo, aceito o seu pedido. Mas gostaria de ressaltar o meu ponto de vista de que esta é uma luta americana, na qual somos seus colaboradores. Para de Gaulle, ter lutado desde o começo contra seus próprios aliados era um grande obstáculo para vencer os vichitas, e por isso deveria ser excluído. Eu quero que o general de Gaulle saia da aliança e que não lhe seja permitido receber nenhuma informação. No momento, reconheço e declaro que sua ajuda é desnecessária.
Roosevelt tinha de Gaulle e Henri Giraud, um dos mais corajosos generais franceses, como seus principais inimigos. Giraud foi capturado pelos nazistas em maio de 1940, mas cometeu uma audaciosa fuga de um campo de prisioneiros de guerra. Ele não estava marcado por Vichy e não tinha nenhuma ligação com de Gaulle. Parecia um testa de ferro. Roosevelt foi enviado para Algiers. Ele temia que, assim que Giraud chegasse, o exército de Vichy aceitasse seu comando imediatamente. Os americanos chamavam Giraud de Kingpin. O Esquadrão Tocha se reuniu nos portos britânicos e na costa leste da América. Em Algiers, uma centena de jovens de resistência estava sendo treinada pelos americanos e britânicos como agentes secretos para executarem um golpe de Estado na noite do desembarque. De Gaulle representava a dignidade francesa. Churchill era a nossa esperança. Mas o homem que esperávamos era Roosevelt. Todos, sob a dominação de Hitler, esperavam os americanos chegarem. O Esquadrão Tocha saiu da América, passando pela Inglaterra, rumo à costa norte africana. Desembarcaram na manhã do dia 8 de novembro. No início do mês, Churchill e de Gaulle mantiveram uma certa aproximação diplomática. Mas de Gaulle continuou de fora do Esquadrão Tocha. A poucos dias do fim da batalha, Churchill ligou para Roosevelt. É necessário que eu explique algumas coisas a de Gaulle sobre a tocha. Quando tudo isso acabar, todos saberão. Você se lembrará que troquei cartas solenes com ele em 1940, reconhecendo-o como líder dos franceses livres. Tenho certeza que sua honra militar é verdadeira. A resposta de Roosevelt mostrou sua total desconfiança. Aconselho a não dar qualquer informação ao de Gaulle relacionada à missão Tocha, até o desembarque subsequente bem-sucedido. Porém, nas últimas horas, o plano começou a falhar. Em 5 de novembro, o almirante François Darlan, comandante supremo das forças terrestres, aéreas e marítimas de Vichy, inesperadamente aparecera em Algiers. Darlan era um líder colaborador dos nazistas em Vichy e herdeiro natural de Pétain. Mas Darlan também era um almirante que sabia exatamente o que estava acontecendo, que a guerra estava se tornando favorável aos aliados. Os britânicos tinham resistido a Rommel e estavam próximos da vitória histórica em El Alamein, no Egito. Na Rússia, os nazistas lutavam contra o Exército Vermelho de Stalingrado. Os americanos suspeitavam que Darlan pudesse mudar de lado, mas ninguém sabia para qual lado ele iria quando os aliados desembarcassem. 6 de novembro. Dois dias depois, a frota da Operação Tocha aproxima-se da costa africana. No dia 7 de novembro, o comandante supremo da Tocha, o general Dwight Eisenhower, do quartel em Gibraltar, ligou para seu chefe, o general George Marshall, em Washington. Hoje, dia 7 de novembro, nós estamos às margens do confronto. Partiremos para o ataque a qualquer momento. Não importa o que nos espera. Algumas horas antes da batalha, o general Giraud estava impaciente para o encontro com Eisenhower em Gibraltar. Soldiers and sailors, it is not known whether the French African Army will contest our landing. But all resistance, by whomever offered, must be destroyed.
Na manhã de 8 de novembro, as tropas americanas e britânicas ocupavam as terras da costa africana. Na cidade de Algiers, alguns jovens resistiam e executavam um golpe de Estado. 400 jovens patriotas, apenas com armas velhas, ocuparam a maioria dos quartéis militares, civis e policiais, pontos de comunicação e prenderam todos os líderes de VID, incluindo Darlan. Às 6 da manhã, em Londres, de Gaulle se deparou com as notícias do combate. Sua primeira reação foi esperar que os franceses expulsassem os americanos. Naquele momento, era tudo o que podia fazer. No mesmo dia, de Gaulle participou de um almoço diplomático com Churchill, mantendo-se otimista e acreditando na vitória dos franceses. Claro, foi um grande passo em direção à invasão do continente. E ele estava obrigado a aplaudir. No começo da tarde, a primeira tropa americana chegou à cidade de Algiers. Darlan, o líder mais velho de Vichy naquele lugar, percebendo ser inútil o contra-ataque e que não havia mais nenhum ponto de ataque, declarou cessar-fogo. Enquanto Algiers se rendia, tropas aliadas chegavam no porto. Enquanto Algiers se rendia e tropas aliadas chegavam no porto, nas áreas de Casablanca e Oran, a batalha entre a marinha de Vichy e os aliados continuava. Darlan se recusou a usar seu poder para fazer com que as tropas de Vichy parassem de lutar. Portanto, a batalha continuou. E na manhã seguinte, Giraud foi a Algiers. Mas ele não significava muito para os oficiais de Vichy, que eram leais a Darlan. Kingpin, o líder escolhido de Roosevelt, era simplesmente manipulado por Darlan. Depois, no dia 9, o general Mark Clark e o deputado Eisenhower tomou Algiers. Clark finalmente convenceu Darlan a pedir um cessar-fogo em todo o norte da África. Era um pouco tarde para salvar os 6.000 aliados e homens franceses que já estavam mortos ou feridos. Clark começou a negociar um acordo permanente para devolver o território da França Vichy na África para os aliados. Quando ele viu isso, não teve outra opção além de barganhar com Darlan, que até 3 dias atrás era colaborador dos nazistas. As notícias de Darlan chegam a Churchill em Londres. Ele estava ansioso para fazer o que fosse preciso para conquistar a França Vichy para os aliados. Mas ele queria que de Gaulle fizesse parte da aliança. Churchill pleiteou com Roosevelt o fim da exclusão de Gaulle. Gostaria de ressaltar que o governo de Sua Majestade está sob obrigações solenes e definitivas com de Gaulle e seu movimento. Precisamos entender que eles possuem um acordo justo. Mas Roosevelt não tinha interesse nas queixas morais de Gaulle. Para ele, os americanos entraram para resgatar os aliados. E até o fim da guerra, eles seriam a lei. E os líderes franceses Giraud, Darlan e de Gaulle deviam calar a boca e fazer o que eles mandavam. Ele ligou para Churchill. O acordo entre aliados é submisso às ordens das autoridades americanas. E não deve se esquecer de que no campo militar qualquer decisão por qualquer um deles ou por todos eles está sujeito à revisão e aprovação de Eisenhower. 5 dias depois do desembarque, houve um acordo com Darlan. Ele seria o representante do governo francês no norte da África. E Giraud seria nomeado supremo comandante francês. Esse acordo foi assinado por Eisenhower. Ele tinha atingido as expectativas de Roosevelt, de pegar os líderes de Vichy na África e mudar a liderança.
mas ninguém esperava que Darlan fosse rejeitado. Foi o que os americanos e britânicos fizeram recusando o acordo com um ex-colaborador nazista. De Gaulle, levado pelo orgulho, o qual Roosevelt simplesmente achava irrelevante, tinha todos os motivos para se sentir traído. Ele escreveu para um diplomata americano em Londres: Acredito que os Estados Unidos da América estão financiando capitalistas traidores, mas isso não deve ser pago com a honra da França. Churchill alertou Roosevelt de que o acordo de Darlan causou revolta na Inglaterra. Eu percebi que por causa do acordo com Darlan, há um sentimento de revolta nas pessoas. Ontem, os marinheiros franceses foram enviados para a morte na linha de batalha em Casablanca. E agora Darlan muda de posição, como se nada tivesse feito contra nós. Roosevelt sabia da gravidade do problema. Mesmo assim, não deu a menor importância, pois tudo o que queria era ganhar a guerra. Mas, para justificar sua atitude, criou um discurso chamado de medida provisória. E disse a Churchill que havia dado aos jornalistas americanos uma explicação simples. Ontem, confidencialmente, eu declamei para a imprensa um antigo provérbio da Igreja Ortodoxa, para justificar o problema entre Darlan e de Gaulle. Meus filhos, na hora da sepultura vocês correrão o risco de caminhar com o diabo, até que eu tenha cruzado a ponte. Roosevelt não podia dizer nada sobre a decepção dos soldados libertos em Algiers, que mesmo em perigo ajudaram o desembarque americano, mas eles sempre viram de Gaulle como um grande líder e agora se sentiam traídos. Darlan era vice. O fato dos americanos excluírem a França livre, quando se defrontaram com os assim chamados representantes legais da França, foi um golpe mortal para a França livre. Vichy tinha triunfado. Tudo o que de Gaulle havia feito contra seus inimigos para manter a dignidade e a autoridade da França havia sido inútil. Para aqueles soldados idealistas, as coisas só pioraram. Os americanos permitiram que Darlan consolidasse seu poder. Ele manteve todos os aparatos da repressão de Vichy, prendendo os auxiliares de Gaulle e preservando as leis antissemitas de Vichy. Os jovens da resistência francesa tomaram uma decisão. Havia 4 de nós vivendo esse confronto. Eu perguntei aos meus companheiros se eles concordavam com a execução de Darlan. Eles responderam que sim. Então fizemos um sorteio com canudos e quem pegasse o menor canudo executaria Darlan. A princípio pensei que seria eu, mas Bonnier foi quem pegou o menor canudo. Eu pedi que fizesse o que fosse necessário. Em Londres, a frustração continuava. No começo de dezembro, Alexander Cadogan, ainda como subsecretário externo, juntou-se com de Gaulle. Tinha repolho crespo para o jantar às 20h15. Foi agradável e interessante, mas não ajudou muito. A solução de Gaulle era se livrar de Darlan. Minha resposta era sim, mas como? Não havia nenhuma resposta. E na véspera do Natal de 1942, Darlan foi brutalmente assassinado. Enquanto em Londres se espalhava uma sensação de alívio, em Washington, Roosevelt declarava o fato como uma atitude de extrema selvageria. O funeral de Darlan em Algiers foi conduzido com todas as honras militares. Seu assassino, Bonnier de La Chapelle, foi executado em 24 horas depois de ser capturado e julgado pelo líder de segurança de Darlan. Roosevelt insistiu para que Giraud sucedesse Darlan. Mas, além de sua contínua exclusão, de Gaulle permaneceu para o mundo como símbolo da liberdade francesa. Até mesmo Roosevelt sabia que Giraud e de Gaulle deveriam ficar juntos. A tentativa seria feita na cidade marroquina de Casablanca, numa conferência secreta entre Roosevelt, Churchill e seus comandantes militares.
Em 8 de janeiro de 1943, Roosevelt saiu da América rumo ao norte da África. Margaret Suckley viu ele saindo de Washington. Acho que Franklin confundiu seus sentimentos a respeito da viagem. Ele estava, de alguma forma, muito agitado por conta da ansiedade de tudo que ele veria. Por outro lado, era uma viagem longa e com riscos definidos. Mas ninguém deveria pensar assim. Em 14 de janeiro, Roosevelt chegou em Casablanca. Apesar das preocupações de Margaret Suckley, a viagem ocorreu normalmente. Seus assessores perceberam que, além das preocupações com Washington, ele estava um pouco receoso, deixando transparecer sua insegurança. A Conferência de Casablanca foi, antes de tudo, uma visão geral da guerra. Mas tudo ocorreu como no ano anterior, depois de Saint-Pierre. As deliberações de Churchill e Roosevelt foram interrompidas pelos problemas com a França. Roosevelt tinha a solução para o problema dos dois generais franceses rivais. Ele disse a Churchill: chamaremos Giraud de noivo e o apresentarei para Algiers, e você providenciará a noiva de Gaulle afastando-o de Londres, e teremos um casamento forçado. Churchill disse a seu detetive particular: Nós temos que casar esses dois de alguma forma. Em 16 de janeiro, Churchill convidou de Gaulle para ir ao norte da África encontrar Giraud. De volta a Londres, de Gaulle era mantido longe das negociações e não sabia que a Conferência de Casablanca estava acontecendo. Enquanto era mantido desinformado, fora chamado em nome do primeiro-ministro britânico para uma reunião em território francês. Era um insulto muito grande. No dia seguinte, de Gaulle recusou o convite de Churchill. E no mesmo dia, Giraud foi para Casablanca ao encontro do presidente americano. Giraud parecia enérgico e esplêndido, mas agindo sempre com racionalidade, sua nobre testa nunca enrugava com o esforço do pensamento. Giraud foi apresentado a Roosevelt pelo diplomata Robert Murphy, como o homem que poderia trazer a esperança dos americanos. O filho do presidente Elliott Roosevelt gravou a reação de seu pai. Foi uma enorme decepção para o meu pai. Ele disse que estávamos cometendo um engano e, sorrindo, levantou as mãos para o céu, dizendo: este é o homem que Bob Murphy disse que iria ajudar os franceses. Ele foi um fracasso como administrador e será um fracasso como líder. Mas isso não era um problema para Roosevelt, pois queria apenas um líder francês que obedecesse suas ordens. Enquanto Giraud era complacente, de Gaulle era inflexível e não gostava de colaborar facilmente. Como de Gaulle não mudava de ideia, as informações entre Londres e Casablanca começaram a intensificar-se. Tarde da noite do dia 17, Eden ligou para Churchill em desespero. Sei que seus argumentos para persuadir o general de Gaulle a se juntar a vocês foram inúteis. Roosevelt, que estava começando a gostar do embaraço entre os aliados, ligou de volta para Eden. Consegui o noivo. E a noiva, onde está? No dia seguinte, dia 18, Churchill refez seu convite a de Gaulle, intimando-o. Estou autorizado a dizer que o convite para que venha aqui partiu do presidente dos Estados Unidos da América e de minha autoridade. Churchill disse a Eden para apontar uma arma na cabeça de Gaulle. O homem deve estar louco para arriscar todo o futuro das relações de seu movimento com os Estados Unidos. Acho que, para o bem dele, você deveria dar-lhe uma boa surra. Atento a tudo o que acontecia, Roosevelt ligou para Washington. Nós entregamos o noivo, o general Giraud, que foi o mais cooperativo no casamento iminente. Tenho certeza de que está pronto para fazer do nosso jeito.
Entretanto, nosso amigo não poderá apresentar a noiva, a temperamental senhora de Gaulle. Ela estava muito irritada com a ideia e não quer ver nenhum de nós. E não demonstra nenhuma intenção de contrair o matrimônio com Giraud. De Gaulle foi intimado novamente para ver Eden. Ele disse a um de seus assistentes: Não vou me mexer. Eles estão tentando me envolver nessa bagunça odiosa no norte da África e querem que eu engola a Vichy. Não há nada que eles possam fazer. Eles não vão me pegar. Em 20 de janeiro, Churchill estava começando a se desesperar. Eu preciso ter uma resposta imediata sobre Joana d'Arc, assim que as coisas mudarem. Horas depois, Churchill ligou novamente para Eden. Esperamos o dia inteiro por outra resposta de de Gaulle ou por alguma explicação sua. Roosevelt não podia esperar para escrever a Margaret Suckley, contando-lhe o episódio. De Gaulle recusou o segundo convite. Disse que não seria ameaçado por Churchill e principalmente pelo presidente americano. Hoje perguntei a Churchill sobre quem financiava de Gaulle. Churchill respondeu: boa ideia. Se não vier, não recebe. Agora de Gaulle iria sob pressão do seu próprio lado. O Comitê Nacional Francês em Londres acreditava que ele deveria deixar sua dignidade de lado e ir. De Gaulle cedeu e o escritório externo em massa pôde respirar com alívio. Agora ele concorda em ir, mas se o avião dele não puder partir esta noite, não terá mais chance. De Gaulle estava condenado caso se precipitasse, mas finalmente em 22 de janeiro ele chegou em Casablanca. Primeiro haveria um almoço com Giraud. Giraud gostava de contar a história de sua fuga como prisioneiro de um campo de guerra. Ele contou essa história para o general durante o almoço. Depois de ter ouvido a história, de Gaulle perguntou a Giraud sobre a fuga. E como você lidou com a sua captura? Mas isso não agradou muito a Giraud. Era o momento do encontro com Churchill. Ele juntou-se a Roosevelt, pois estavam determinados a ver os dois generais franceses assinarem um acordo que os tornariam presidentes de um novo comitê francês. Por insistência americana, o acordo incluiria os ex-líderes Vichy da África francesa. De Gaulle disse que não acreditava que Churchill pudesse aceitar com tanta seriedade uma ideia como aquela. Apesar do olhar intimidador de Churchill, de Gaulle não cederia à ideia. Mas Churchill não podia evitar uma merecida admiração pelo homem que, assim como ele, sempre ficou sozinho, desconfiando de qualquer coisa estranha. Ele comentou com um colega: Seu país desistiu de lutar. Diante disso, ele está arrasado. Se resistirem, ele será destruído. Olhe para ele. Observem-no. Ele pode ser Stalin, com centenas de opositores por trás de suas ideias. Naquela noite, pela primeira vez, de Gaulle esteve frente a frente com Roosevelt. O presidente usou de seu poder. E assim que se encontraram, os homens do serviço secreto americano discretamente faziam a segurança do presidente para evitar uma possível agressão provocada por oponentes franceses. De Gaulle foi acreditando que causaria uma boa impressão. Depois do encontro, ele disse a um de seus comandantes: Veja, hoje me encontrei com um grande estadista. Acho que desta vez nos entendemos. Porém, em 24 de janeiro, o último dia da conferência, de Gaulle continuava inflexível. Ele não aceitaria o acordo proposto com Giraud. Na frente de seus aliados americanos, Churchill continuou a ameaçá-lo, dizendo num francês rudimentar: Se Vossa Excelência não aceita o acordo, será exterminado. Muitas vezes Churchill repetiu: Senhor General, Vossa Excelência não deve ser um obstáculo na guerra. Mas, acima de tudo, o presidente queria que o general francês aparecesse em público, mesmo que fosse à força. Uma multidão de jornalistas e câmeras se reuniram no jardim da casa de campo de Roosevelt. Robert Hopkins era o fotógrafo do Corpo de Sinaleiros do Exército em Casablanca.
Fotografamos o presidente e Churchill juntos. E então Roosevelt pediu a Giraud e a de Gaulle que apertassem as mãos. Claro que de Gaulle não queria cumprimentá-lo, mas o presidente insistiu. That's an historic moment. You want to do it again? Yes, if you please. Most of the men Sammy Schuman, fotógrafo da Casa Branca, disse: "Senhor presidente, não fotografei." Então Roosevelt pediu que se cumprimentassem de novo. A essa altura, de Gaulle estava muito irritado, mas fez tudo de novo. Quando a conferência terminou, havia mais um conflito na trágica comédia. A aeronave britânica de Gaulle quebrou e lhe foi oferecida uma aeronave americana para levá-lo de volta a Londres. Ele recusou, dizendo que os pilotos americanos não pilotavam bem. Ele acabou indo para a França ocupada. A única vez em que os três aliados se encontraram frente a frente foi em Casablanca. De Gaulle acreditava que, apesar dos problemas, ele conseguiu se superar, persuadindo Roosevelt a olhá-lo de forma mais amigável. Tempos depois, ele mandou uma mensagem para Washington, dizendo: "Os sentimentos do presidente de grande simpatia pela França não falharam ao tocar profundamente um francês." Mas Roosevelt estava apenas fazendo charme politicamente. Curtis Roosevelt foi morar com sua família na Casa Branca no começo de 1943, próximo aos tempos de Casablanca. Mesmo com a mudança, manteve a visão popular de Gaulle. Acho que estava de acordo com a maneira que o povo americano olhava para de Gaulle, vendo-o como uma figura heróica, hasteando a bandeira da França livre, resistente aos alemães. Uma figura romântica, valente, um homem corajoso. Mas na intimidade da mesa de jantar da Casa Branca, as ilusões do jovem Curtis foram rapidamente destruídas por seu avô. Eu estava chocado ao ouvir a conversa na mesa de jantar. De repente, ouvi sobre um de Gaulle diferente, um de Gaulle difícil, homem impossível, pretensioso e egoísta. Um de Gaulle que não sabia qual era a sua posição. O que naqueles tempos era condenável não era apenas as palavras. Era a expressão de sua face. As sobrancelhas levantadas, a expressão de provocação. Quem este homem pensava que era? Esta situação embaraçosa em Casablanca piorou ainda mais o ponto de vista de Churchill sobre de Gaulle. Quando Churchill retornou a Londres, começou a demonstrar aversão a de Gaulle. Recém-liberado do gabinete britânico, os documentos mostraram quão longe ele havia ido para preparar sua dominação. Em fevereiro de 1943, o ministro do Exterior Anthony Eden notificou Churchill de que de Gaulle havia requisitado um avião para visitar as terras da França Livre na África Central e no Oriente Médio. Churchill, acreditando que uma vez fora de seu alcance, de Gaulle criaria problemas, anotou no memorando de Eden. Presumo que já esteja claramente decidido que ele não tem permissão para partir. E, se necessário, será usada a força para impedi-lo. Esta é a primeira referência escrita que retrata a disposição de Churchill em usar força contra de Gaulle. Alguns dias depois, outra nota de Churchill para Eden mostrou sua crescente preocupação com o apoio dos britânicos a de Gaulle, pois isso prejudicava seu relacionamento com Roosevelt. Acredito que os Estados Unidos considerariam isso como um ato descortês se deixássemos esse homem perdido no mundo no atual momento. Peço-lhe que não considere permitir que nossas relações com os Estados Unidos sejam deterioradas pelo nosso suposto apoio do homem que também é nosso pior inimigo.
Em 10 de março, Eden resumiu para Churchill a extensão das proporções em aceitar as ordens para prender de Gaulle. O memorando de Eden foi surpreendente. M5. Tendo avisado seus representantes em todos os portos e aeroportos, estabeleceu-se uma checagem no telefone da residência particular do general. Em outras palavras, de Gaulle foi espionado pela inteligência britânica por ter atitudes suspeitas, mas nunca, até os dias de hoje, algo foi provado. Enquanto Churchill e Roosevelt secretamente tramavam contra ele, de Gaulle também em segredo tinha planos de ataque contra os países que supostamente foram seus aliados na batalha. De Gaulle fez a seguinte afirmação a um assistente: Agora tudo está claro. Não haverá mais nenhuma possibilidade de aliança com os anglo-saxões. A próxima guerra será a Europa contra a América. Iremos nos reconciliar com os Frites. Os Frites significavam os alemães. De Gaulle também estava começando a pensar que o futuro da França pós-guerra não estaria em uma aliança com os americanos e britânicos, mas sim com a Rússia. Nós deveremos ter uma forte aliança. Agora quero ir para a Rússia para preparar tudo. A conversa na mesa de jantar de Roosevelt, o grampo no telefone de Churchill e a hostilidade particular de Gaulle estavam começando a criar uma perigosa guerra pessoal. A essa altura, a batalha militar de seus soldados estava concentrada em levar os nazistas para fora da Tunísia, a parte da África que os alemães ainda possuíam. Os exércitos franceses rivais de Giraud e de Gaulle lutaram com os aliados. No final de abril, os aliados finalmente aniquilaram o exército alemão. Um forte grupo de soldados franceses comuns começou a surgir do campo de Giraud. Mas havia uma resistência de dentro da França se formando contra de Gaulle. Com uma crescente confiança na sua posição, de Gaulle, diretamente de Londres, fez um discurso em 4 de maio de 1943, que sutil e indiretamente criticou toda a história americana de acordos com os ex-líderes Vichy na África. O discurso enfureceu Roosevelt, que não poderia suportar a crítica de um homem cujo país foi derrotado e que estava tentando libertar-se da América. Isso o fez pensar que de Gaulle estava fora de si. Roosevelt achou que isso deveria ser dito, que sua avaliação foi errada. Mas ele descobriu 2 fatores, o que nos faz perceber por que ele considerou de Gaulle uma ameaça. Inicialmente, por sua arrogância, e depois, porque ele insistia em apresentar a França. Ele continuava insistindo no reconhecimento da França livre como soberana. E todas essas coisas davam a impressão a Roosevelt de que de Gaulle era um Napoleão em potencial. Em 20 de maio de 1943, Giraud recebeu os cumprimentos em um vitorioso desfile militar na Tunísia. Roosevelt enviou seus cumprimentos a Giraud pela brilhante contribuição das forças francesas sob seu comando. Giraud também enviou uma mensagem de cumprimentos às tropas de Gaulle. De Gaulle celebrava a vitória africana em Londres. Giraud percebeu que o apoio crescente de Gaulle não significava que ele tivesse que dividir o poder. Por isso, convidou de Gaulle para ir à África. O primeiro-ministro britânico sentou-se à mesa após uma de suas viagens secretas. Neste momento, Churchill estava há 2 semanas em Washington com Roosevelt. Ele se viu cercado por uma constante onda de insultos de Roosevelt sobre de Gaulle. Consequentemente, Churchill não suportava mais e enviou uma mensagem devastadora para seu ministro do Exterior, Anthony Eden, em Londres. 21 de maio.
Devo lhe avisar solenemente sobre uma situação delicada que está se refletindo aqui sobre de Gaulle. Dificilmente isso aconteceria sem que o presidente percebesse e comentasse. Embora seja feito de forma amigável e geralmente de maneira engraçada, tenho certeza de que ele se sente de fato acima disso. Vejo um perigo real se formando. Temos que impedi-lo. Churchill encaminhou um memorando a Eden que Roosevelt pessoalmente havia escrito e enviado a Churchill pouco depois de sua viagem, o que apenas aumentou a ira do presidente americano por de Gaulle. Sua conduta e atitude são quase intoleráveis. De Gaulle está sem dúvida fazendo pessoalmente a maldosa propaganda política, indo a Algiers para encorajar a discussão sobre novos conflitos. De Gaulle pode ser uma autoridade honesta, mas ele tem o complexo messiânico. Além disso, ele tinha a ideia de que o povo francês estava em massa atrás dele, o que era duvidoso. Churchill disse ao seu gabinete que haveria o momento de escolher entre o presidente e de Gaulle. Isso ocorreria em pouco tempo. Pedi a meus aliados que mantivessem a diplomacia. Senão, deveríamos eliminar de Gaulle como uma força política. Quando considerarmos o absoluto interesse que temos em preservar um bom relacionamento com os Estados Unidos, me parece questionável que devemos permitir a esse homem que atrapalha e só faz desordem que continue fazendo o mal que está fazendo. Em Londres, a mensagem de Churchill causou revolta. O gabinete de guerra se reuniu para avaliar a proposta de Churchill de cortar relações com de Gaulle. Eden gravou tudo. Todos estão revoltados com sua ausência. Eden escreveu um telegrama contradizendo as alegações feitas por Churchill. Ele também falou sobre o convite que Giraud fez a de Gaulle para que fosse à África. Ouvindo isso, Churchill recuou, mas com palavras agressivas. Estamos recebendo ajuda do presidente, o que é indispensável. Mas lamento me tornar responsável na causa da desarmonia, pelo bem dos franceses. Como sabemos, eles são considerados os piores inimigos dos britânicos. Roosevelt queria se livrar de Gaulle, e aquela situação o deixou muito irritado. Não por Churchill, mas pelo gabinete britânico. Em 30 de maio de 1943, de Gaulle desembarcou em Algiers. Ele foi saudado por Giraud. O duelo incessante entre Roosevelt e de Gaulle agora se intensificava. Eles tinham sonhos diferentes. A guerra seria o desfecho desses sonhos. Roosevelt estava interessado apenas em derrotar o inimigo e acreditava que seus aliados deveriam fazer o mesmo e, se fosse necessário, derramar o seu próprio sangue, pois acima de tudo estava a vitória. Entretanto, para de Gaulle, o mais importante era recuperar a honra de sua nação. Do seu ponto de vista, isso só poderia ser alcançado se ele e a França Livre, que nunca se submeteu a Hitler, se tornasse o incontestável líder de toda a França. Essa atitude enfureceu Roosevelt. De Gaulle percebeu que a certeza de ganhar a guerra era uma possibilidade remota, assim como meu avô e Churchill perceberam. Como criança, eu percebi que ele queria um confronto, mas também queria a liberdade e unificação da França. Foi o que eu observei, apenas absorvendo as ideias que eram comentadas nessas conversas, de que de Gaulle sempre tinha outros objetivos. Em 3 de junho, depois de 4 dias de tensas negociações em Algiers, Giraud e de Gaulle deram início à formação do Comitê Francês para a Libertação Nacional, composto por 7 membros, contando com de Gaulle e Giraud. De Gaulle pretendia que o comitê se expandisse para dentro do governo provisório da França, e dessa forma, ele seria o único líder. Churchill tinha voado direto de Washington para Algiers, onde assistiu ao casamento proposto inicialmente em Casablanca e que finalmente aconteceu em Algiers. Por 4 dias houve a sensação de harmonia. O ministro britânico residente em Algiers, Harold Macmillan, anotou em seu diário. 7 de junho. Os americanos estão começando a perceber que, embora de Gaulle seja sempre muito inflexível, é uma das personalidades francesas mais inteligentes.
Pelo menos é realista e tem uma mente moderna. No dia seguinte, houve uma crise repentina. O esforço gasto entre Giraud e de Gaulle havia explodido novamente. Sem encontrar a saída, de Gaulle se retirou do comitê francês. Roosevelt difundiu a notícia, ligando para o comandante supremo, o general Eisenhower. Parte da história sobre a situação de Gaulle estava prestes a culminar mais cedo ou mais tarde. Talvez seja melhor deixá-lo renunciar agora do que ter uma situação ainda pior daqui a um mês. A satisfação de Roosevelt durou pouco. Em 14 de junho, de Gaulle, que esteve meramente blefando, reingressou no comitê francês. Mas Roosevelt permaneceu determinado a impedir de Gaulle. Em 16 de junho, ele soube que o comitê francês havia sido ampliado para 14 membros. Seu representante em Algiers, Robert Murphy, lhe informou que o novo membro significaria uma consequente supremacia para de Gaulle. Isso foi a gota d'água. Em 17 de junho, Roosevelt enviou a Churchill a mensagem que ele esperava e que selaria o destino de Gaulle. 17 de junho. Eu estou muito decepcionado com as ideias de Gaulle na trama secreta política e pessoal daquele comitê que nos últimos dias mostrou que não há possibilidade de negociarmos com eles. Se esses eram tempos de paz, isso não fará muita diferença, mas estou absolutamente certo de que ele prejudicou e está prejudicando nossa tentativa de guerra, o que é uma grande ameaça para nós. Concordo que ele não gosta nem dos britânicos, nem dos americanos, e que trairá os nossos ideais na primeira oportunidade. Também concordo que chegou a hora de acabarmos com ele. Essa é uma situação irrelevante. Portanto, devemos romper a aliança com de Gaulle, pois ele provou não ser de confiança, não ser cooperativo e ser desleal aos dois governos. Para cortar as relações com de Gaulle, Roosevelt precisava do apoio de Churchill e do gabinete britânico. Mas o ministro do Exterior Anthony Eden pensou que o presidente estava sendo muito radical. Winston telefonou e leu para mim um longo telegrama de Roosevelt sobre o de Gaulle. Ele me pareceu muito histérico, e Winston não defende esta ideia. O humor de Roosevelt é o de um homem que persiste no erro. Isso tem toda aquela marca de obstinação destrutiva, como Hitler em Stalingrado. Churchill viu-se atacado pela maior crise até aquele momento, o da confusa relação política triangular. Ele detestava de Gaulle. Mas com o acordo entre de Gaulle e Giraud mostrando sinais de fortalecimento, ele não queria mais cortar as relações e o seu gabinete não apoiava o rompimento. A proposta de Roosevelt era decompor o comitê francês existente e nomear novos sócios, controlados por ele e por Churchill. Com relutância, Churchill replicou que poderia aceitar. Em 18 de junho de 1943. Não concordo com o senhor presidente. Não sou a favor de destruirmos o comitê e nem de proibir suas reuniões. Mas Roosevelt não desistia e buscava outra manobra. Ele sabia que a vontade de Gaulle era livrar-se do governador de Vichy do porto de Dakar, Pierre Boisson. Pois era o homem que havia repelido a tentativa de golpe em Dakar por de Gaulle e os britânicos em setembro de 1940. Foi o recuo mais humilhante de Gaulle. Mas Boisson havia mudado de lado e Roosevelt exigiu que de Gaulle o mantivesse em seu posto. De Gaulle recusou e deixou claro que, se Boisson ficasse, ele renunciaria irrevogavelmente. Vendo a oportunidade de usar Boisson como alavanca para forçar a saída de Gaulle, Roosevelt ligou para Eisenhower. Quero que fique claramente entendido que, sob nenhuma circunstância, aprovaremos a transferência de Boisson de Dakar. Para Eisenhower, argumentos políticos sobre Boisson eram uma distração irritante, pois a tarefa mais urgente era a operação aliada na invasão da Sicília. Ele ligou para seu chefe em Washington, o general Marshall.
A questão de Boyson parece que tomou proporções absurdas em relação à importância que tem para nós. Mas para Roosevelt, Boisson era a arma com a qual ele pretendia destruir de Gaulle. Em seguida, enviou outra ordem sarcástica para Eisenhower. A retenção de Boisson não é uma questão solene de administração civil, mas sim um problema de grande importância militar para nós. Esperamos ser bem-sucedidos em concluir os propósitos desse governo na área sob seu controle. Eisenhower não tinha escolha a não ser obedecer. Posteriormente, ligou para Roosevelt. As instruções foram entendidas e agora as colocaremos em prática. Naquela noite, Harold Macmillan enviou a Churchill uma mensagem extraordinária dizendo, estritamente secreto e pessoal, podendo ser vista apenas pelo primeiro-ministro. A mensagem foi mostrada para Eisenhower e seu chefe de Estado, general Walter Bedell Smith, que estava revoltado com a decisão de Roosevelt. Para sua informação particular, e é claro que deverá ficar em segredo, o general Eisenhower e Bedell Smith estão se preocupando cada vez mais com as instruções despóticas do presidente. Certamente isso iria agravar as preocupações dos oficiais caso viesse à tona. Isso foi expressado por um amigo confiável. Mas o chefe de Estado me sugeriu que isso seria algo bom, caso se tomasse conhecimento dos sentimentos deles, de que o presidente está acostumado a usar segurança militar onde não há perigo real para propostas políticas. Churchill estava surpreso com o relatório de Macmillan sobre os pensamentos de rebelião dos comandantes americanos. Estou chocado ao ouvir que o general Eisenhower e Bedell Smith deveriam comunicá-lo das diferenças de seus próprios presidentes e chefes de Estado. Pode ter certeza que não deixarei que fiquem sabendo disso. A demissão de Boisson marcaria um sinal de vitória para a facção de de Gaulle e seria amargamente absorvida pelo presidente. No dia seguinte, inesperadamente, a crise de Boisson foi solucionada. Depois de demonstrações populares contra ele em Dakar, Boisson renunciou como governador. Mesmo assim, o presidente, o homem mais poderoso do mundo, não podia passar por cima da vontade do povo. Todas as suas manobras para livrar-se de Gaulle eram falhas. Ele estava arruinado. Por todo o verão e outono de 1943, estava claro para todos, exceto para o presidente americano, que as forças da França que lutavam na resistência ou no Império Francês estavam se voltando contra de Gaulle. Em setembro, Giraud renunciou à junta presidencial do Comitê Francês, mas permaneceu como comandante supremo. De Gaulle havia atingido seu alvo, de se tornar o único presidente. A ação no oeste europeu havia mudado para a Itália. As tropas americanas e britânicas estavam lutando numa série opressiva de batalhas contra a resistência alemã. As forças francesas estavam em toda parte sob o comando de Gaulle, atuando de forma significativa e corajosa. Os comandantes americanos, especialmente Eisenhower, reconheciam de Gaulle como o melhor líder francês. Quando Eisenhower saiu de Algiers rumo a Londres, havia uma reunião com de Gaulle e ele disse: "Tive restrições sobre você e fico feliz em falar que estava enganado." E de Gaulle respondeu em inglês que não costumava falar: "Você é humano." Mas ainda assim, Roosevelt não tinha a intenção de reconhecer de Gaulle como líder francês. Ele sempre reclamava que era motivado apenas pelo princípio de que nenhum líder francês deveria ser reconhecido pelos aliados até que o povo francês tivesse a chance de votar livremente numa eleição quando a guerra terminasse.
Ele não tinha nada a ganhar politicamente, resistindo contra a nação francesa, escolhendo seus líderes após a guerra. Não havia distrito eleitoral para isso, e não o faria ganhar ou perder votos nos Estados Unidos, pois esta era uma posição totalmente idealista. Talvez ele tenha visto em De Gaulle e em sua arrogância um obstáculo para o povo francês após a guerra, na decisão de seu futuro político. Mas, para alguns observadores, a hostilidade de Roosevelt com De Gaulle parecia ir além de princípios políticos. O secretário americano da guerra, Henry Stimson, escreveu que estava decepcionado com as relações diplomáticas de Roosevelt e que suas atitudes eram imprevisíveis. As conversas particulares de Roosevelt com sua companheira Margaret Suckley também eram intrigantes. Sua lista negra incluía o ministro britânico do exterior, Anthony Eden, principalmente por ele ser o defensor mais convicto de De Gaulle. Anthony Eden age como um ditador. Ele acredita apenas em suas palavras. É ele que está apoiando De Gaulle. E se os aliados desembarcassem na França, tanto Anthony Eden como De Gaulle iriam estabelecer imediatamente uma ditadura. Como seria estranho se Roosevelt e Stalin tivessem que impor suas ideias democráticas na Inglaterra. Mas coisas estranhas já haviam acontecido antes. Durante a primavera de 1944, a atenção dos aliados voltou-se para a invasão da França. Forças americanas e britânicas concentraram-se no sul da Inglaterra sob ordens do comandante supremo, o general Eisenhower, que havia se mudado da Grã-Bretanha para a África. A tática de Roosevelt com De Gaulle era apresentar Eisenhower como um problema maior. Roosevelt continuou insistindo que não deveria haver discussão política com De Gaulle sobre o futuro do governo francês. Mas De Gaulle e o Comitê Francês controlaram a resistência dentro da França. Sem essa ajuda, manter a ordem na França depois da invasão seria quase impossível. Eisenhower comentou: As limitações sobre as quais estamos operando nas relações com os franceses estão se tornando constrangedoras e estão gerando uma situação potencialmente perigosa. Churchill havia convidado De Gaulle para vir à Grã-Bretanha no momento da invasão. Em 27 de maio, faltando apenas alguns dias, ele fez o último apelo a Roosevelt. Do primeiro-ministro para o presidente Roosevelt, em extremo sigilo e pessoal. Vejo um crescimento de revolta e um sentimento de que a França deveria estar do nosso lado desde o momento em que a libertarmos. Ninguém entenderá por que eles estão sendo deixados de lado. Mas Roosevelt continuaria sentindo-se inseguro em discutir as questões políticas americanas com De Gaulle. Seu azar favoreceu um enorme problema que intensificou-se na véspera do dia D. O primeiro ato aconteceu num trem especial que tinha sido expedido para uma estação na estrada de ferro em Portsmouth, na costa sul da Inglaterra, próximo ao quartel-general de Eisenhower. O trem era o centro do comando de Churchill nas vésperas do dia D. Para a consternação de seus ministros, o trem possuía apenas um banheiro, no qual parecia que Churchill fazia uso contínuo, e um telefone que também foi monopolizado por ele. Mas Churchill parecia gostar de sua nova base quando disse a Roosevelt: Estou aqui próximo ao quartel em meu trem. O que me preocupa aqui é o clima. Mas há uma paisagem muito bonita. E esta embarcação é confortável. Em 4 de junho, De Gaulle desembarcou na Grã-Bretanha e uma carta de boas-vindas de Churchill o convidava para um almoço no vagão. Churchill o cumprimentou calorosamente. De Gaulle, carregando o peso da França, reagiu formalmente. Mas no almoço houve um pouco de descontração. Após a refeição, Churchill mudou o rumo da conversa para questões políticas e a administração da França. De Gaulle, sentindo-se em uma armadilha, disse que, por conta da atitude de Roosevelt, não discutiria aquele assunto.
Churchill acreditava que de Gaulle fosse para Washington e tentasse conquistar a simpatia de Roosevelt. De Gaulle, furioso com a perspectiva de suplicar a Roosevelt, respondeu a Churchill: Por que acha que tenho que submeter minha candidatura na França à autoridade de Roosevelt? Não tenho nada a questionar a respeito dos Estados Unidos da América, nem para o bem da Grã-Bretanha. Havia uma troca crucial que teria efeitos duradouros nas futuras relações da Grã-Bretanha com de Gaulle. Mais tarde, de Gaulle escreveu o que Churchill lhe disse: Cada vez que temos que escolher entre a Europa e o Mar Aberto, devemos sempre escolher o Mar Aberto. Cada vez que tenho que escolher entre Vossa Excelência e Roosevelt, devo sempre escolher Roosevelt. De Gaulle respondeu: Até entendo que, em caso de discórdia entre os Estados Unidos da América e a França, a Grã-Bretanha escolherá os Estados Unidos. De Gaulle nunca esqueceu-se das observações de Churchill, que as repetiu nos anos seguintes durante muito tempo. O almoço que começou tão promissor não os levou a nada. Churchill, tristemente, levantou seu copo e brindou. A de Gaulle, que nunca aceitou a derrota. E de Gaulle respondeu: A Inglaterra, a vitória, a Europa. Então Churchill levou de Gaulle para ver Eisenhower. Ele pretendia que Eisenhower e de Gaulle fizessem discursos consecutivos para a França no dia do desembarque. Mas quando de Gaulle viu o texto de Eisenhower, não o aprovou. E não fez nenhuma menção ao comitê francês, e dirigindo-se apenas ao povo francês para executar as ordens americanas. Na noite seguinte, se reuniram no gabinete britânico e perceberam que de Gaulle estava se recusando a discursar. Alexander Cadogan gravou o momento em que Churchill estava emocionalmente abalado. Gabinete 6h30. Nós toleramos o repetitivo, entediante e veemente discurso ante de Gaulle. Isso deverá ser dito por Roosevelt hoje à tarde. De Gaulle se comportou como uma garotinha entrando na fase da puberdade. Não há nada a ser feito. Enquanto o gabinete se reunia, algo inesperado aconteceu. 200 oficiais franceses de apoio foram obrigados a participar da invasão para facilitar o entendimento entre britânicos e americanos com os franceses. Mas de Gaulle ordenou que não teriam permissão para seguir, já que Roosevelt havia impedido qualquer acordo político com os franceses. O gabinete britânico estava sem reação. Bem, isso confirma a restrição. Sempre começamos nos colocando no caminho errado, mas as atitudes de Gaulle são piores que as nossas. Ele merece perder o jogo. E na última noite, a frota de invasão estava pronta para seguir e desencadear uma grande crise. Às 10h30, o embaixador de Gaulle em Londres, Pierre Viennot, chegou ao Ministério das Relações Exteriores. Eden, geralmente o defensor mais enfático de Gaulle, lhe disse que naquele momento a atitude de Gaulle era incompreensível. Viennot corrigiu o mal-entendido e que Gaulle iria transmitir, mas com as palavras que ele escolhesse. O sinal da decolagem virá às 23h35. À meia-noite, Viennot retornou ao Hotel Connaught, no qual de Gaulle estava hospedado. O general estava enraivecido e chamou Churchill de gangster. Ele disse a Viennot: Eles estão atrás de mim, mas ninguém me pegará. Recuso-me a lhes informar se farei o discurso ou não. Isso é da minha alçada. E só da minha alçada. À 1h do dia D, assim que os primeiros paraquedistas pousaram na França, Viennot retornou ao Ministério das Relações Exteriores. Disseram-lhe que Eden havia ido ao encontro de Churchill. Viennot seguiu para a residência oficial do primeiro-ministro para encontrar Churchill em seus aposentos e Eden em pé ao seu lado. Churchill, que havia bebido muito, acusou de Gaulle de traição em batalha. Várias vezes ele afirmou: De Gaulle não entende o enorme sacrifício dos jovens americanos e britânicos que estão indo morrer pela França. É um sangue que não tem nenhum valor para ele. De Gaulle sempre viu um problema entre as democracias. Por isso é devorado por sua ambição, como uma bailarina quando tropeça no palco.
Ele só pensa em seu futuro político. Às 3 da manhã, Vienot foi embora. Churchill imediatamente deu uma ordem para um secretário particular. De Gaulle deve ser colocado em um avião e enviado para Algiers, se necessário, ao Gêmeo. Ele está proibido de voltar à França. Quando o dia D amanheceu, a presença de Gaulle na Grã-Bretanha tornou-se pública. Acabou de ser anunciado que o general de Gaulle chegou à Inglaterra. Ele transmitirá um discurso ao povo francês no fim do dia. Mas a questão de seu discurso ainda causava pânico. O Ministério das Relações Exteriores decidiu que não havia escolha a não ser deixar isso acontecer sem impedimentos. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc. De Gaulle discursou maravilhosamente e emocionou a Inglaterra. Ele praticamente ignorou a América. Ao ouvi-lo, lágrimas jorravam dos olhos de Churchill. Percebendo um certo ceticismo em seu chefe de Estado-Maior, General Rysmay, Churchill disse: Seu insensível. Você não tem sentimentos? Mais tarde, no dia D, de Gaulle foi persuadido a fazer a expulsão dos oficiais de contato franceses. E uma mensagem de reconciliação veio de Roosevelt, dizendo que ele ficaria feliz em ver de Gaulle em Washington nas próximas semanas. Churchill ligou para Roosevelt. Acho que será lastimável vocês se encontrarem. Não vejo por que teria tanto prazer em encontrá-lo. Em 14 de junho, apesar de sua fúria, Churchill permitiu que de Gaulle fosse para casa. O general embarcou em um navio da França Livre, o La Combattant. Quando chegou na cidade liberal de Bayeux, o povoado local o aclamou como seu líder. A inteligência aliada informou a Londres e Washington que de Gaulle parecia estar exaltado por todos os franceses. Simplesmente ignorando Roosevelt e os americanos, de Gaulle nomeou um de seus oficiais como encarregado da República para o território liberal da Normandia. Ele disse a um colega: Veja, nós tínhamos apenas que apresentar aos aliados um fato concluído. Agora nossa administração está no lugar certo e ninguém poderá mexer em nada. De Gaulle estava certo. Ele tinha vencido. A liderança tão bem-sucedida é que as tropas francesas tinham um governo militar. Foi o que favoreceu de Gaulle. Ele estabeleceu seu próprio território. Nomeou seus próprios encarregados. De Gaulle apenas tramou para Churchill e Roosevelt. No aeroporto nacional em Washington, um avião enorme de transporte do exército chegou de Algiers, trazendo um visitante famoso em sua primeira viagem à América. Vindo para conferências extremamente importantes com o presidente Roosevelt, o general Charles de Gaulle, líder das lutas francesas. 3 semanas depois, em 6 de julho de 1944, de Gaulle aterrissou em solo americano pela primeira vez. Foi dada uma salva de 17 tiros ao ilustre visitante. Roosevelt, que ainda se recusava a reconhecê-lo oficialmente como líder francês, ordenou que lhe fosse oferecida uma salva de apenas 17 tiros, condizente a um general de brigada, ao invés de 21 tiros, que é apropriada para um chefe de Estado. Mas, para o resto do mundo, a cerimônia de saudação, da forma como foi noticiada no cinejornal, parecia mais a chegada de um monarca. O hino nacional La Marseillaise. O general de Gaulle seguiu para a Casa Branca, para o encontro com o presidente Roosevelt, o que significava um grande aumento no crescimento dos acordos entre a América e a Nova França. Sua filha Anne Bottinger e seu ministro de Estado, Cordell Hull. Roosevelt, sendo estadista, apenas viu a realidade. Ele tinha que enfrentar e mudou subitamente. Estendeu o tapete vermelho, mas não poderia ser simpático. Esta é uma foto adorável de minha mãe em pé, atrás de Roosevelt, recebendo de Gaulle com toda a sua elegância e sorriso.
De Gaulle voou para Nova York, onde recebeu as boas-vindas como herói. E o mundo todo podia ver ele e Roosevelt como grandes amigos. I am glad to be on American soil and again to have met President Roosevelt. We have talked and I found thus we have a common understanding of the grave problems facing us. Sem comunicar a Churchill, Roosevelt reconheceu publicamente o Comitê de Gaulle como autoridade civil temporária na França. Embora não cumprisse com total reconhecimento de Gaulle como líder de um governo provisório, Roosevelt havia planejado um golpe notório. A embaixada britânica em Washington informou a Londres que Roosevelt poderia retornar no outono com um documento diplomático magnífico, cujas marcas de paz e de oportunismo foram apagadas. O progresso de Gaulle na luta pela libertação da França dos aliados era incontrolável. Em Chartres, milhares de civis juntaram-se a ele para cantar La Marseillaise. Em 25 de agosto, um dia após a libertação de Paris pelas tropas americanas e francesas, de Gaulle chegou à capital de seu país. Finalmente, no fim de outubro de 1944, Churchill e Roosevelt reconheceram o Comitê Francês como governo provisório da França, tendo de Gaulle como líder. Mas de Gaulle achou tudo aquilo irrelevante e apenas respondeu: "O governo francês fica satisfeito por ser nomeado com diplomacia." Você tem que dar mérito a de Gaulle. Ele deu a entender que estava numa situação que o levaria a lugar nenhum. Ele foi bem-sucedido, se colocando numa posição de poder e começou praticamente do zero. Portanto, temos que admirar a perseverança desse homem. E, finalmente, Roosevelt reconheceu isso. Mas havia uma última discordância. Em fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchill e Stalin se encontraram em Yalta. Churchill pediu a Roosevelt que pelo menos deixasse de Gaulle assistir às reuniões quando assuntos da França estivessem em discussão. Roosevelt recusou. Assim que Roosevelt deixou Alexandria no USS Quincy, seguindo para casa na América, ele cumprimentou Churchill, e esta seria a última vez que os dois se encontrariam. Roosevelt convidou de Gaulle a visitá-lo no Quincy, assim que fizessem escala em Algiers. Sentindo-se insultado em Yalta, de Gaulle recusou o convite. Toda a mágoa havia aflorado novamente. Ao retornar para Washington, Roosevelt referiu-se à prima-dona cujos caprichos evitaram uma valiosa discussão. Esta foi a última referência gravada dele a de Gaulle. O relacionamento de Churchill e de Gaulle permaneceu turbulento mesmo no final da guerra. Uma vez que a paz se instalasse, o triunfo de Gaulle duraria pouco. Ele foi eleito presidente da nova Assembleia por unanimidade, mas, aborrecido com as disputas políticas, renunciou em 1946. Na Argélia, multidões levantando a Cruz de Lorraine, símbolo dos tempos de guerra da França Livre, do general de Gaulle. 12 anos depois, com a França em crise, de Gaulle foi intimado a voltar ao poder. Ele governaria por 11 anos e impediria os ataques dos britânicos para entrarem no mercado comum europeu e aproveitando cada oportunidade de criticar a América. Com Churchill, o tempo apagou as diferenças. Um dos primeiros atos de Gaulle foi honrar seus adversários e companheiros dos tempos de guerra. Pairando como um benévolo guardião, inclinando-se para o velho homem, ele o premiou com a Cruz da Libertação. Duas figuras de titãs, ambos possuídos de grandes paixões que, durante a guerra, levou-os tão próximos da ruptura total. Com Roosevelt não havia mais tempo.
Em 12 de abril de 1945, o presidente faleceu. De sua segunda adorada casa em Warm Springs, na Geórgia, o corpo de Franklin Delano Roosevelt seguiu no primeiro estágio de sua jornada rumo ao local de seu descanso final. O povo americano está de luto. De Gaulle acreditava que se Roosevelt vivesse mais tempo, teria havido um encontro de ideias. Por esse motivo, ele escreveu: Ele teria entendido e apreciado as razões que determinaram minhas ações como chefe de Estado. Foi com todo o meu coração que saudei sua memória com respeito e admiração. Teria sido necessária uma notável mudança de opinião para Roosevelt ter retribuído a de Gaulle tanto sentimento em respeito a ele, o homem que lhe tinha imposto sua mais importante derrota na Segunda Guerra Mundial. Versão brasileira em GDix.